Nós estudamos recentemente no capítulo 7, em 3 partes, a respeito da superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo é comparado no capítulo 7 a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Alguém que em todo o Antigo Testamento é descrito como um homem sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de dias, rei de Salém, e este é um tipo de Cristo, é uma tipologia, é alguém que representa Cristo no Antigo Testamento. O tipo de reinado dele representa o reinado de Cristo, e ele não é um sumo sacerdote de acordo com aquele sumo sacerdócio que tinha sido estabelecido por Moisés na família de Arão. O sumo sacerdote, para vocês entenderem, era aquele que fazia intercessão diante de Deus pelo povo. O sumo sacerdote, ele era o líder da ordem sacerdotal, e então uma vez por ano este sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e ele aspergia sangue de um cordeiro que tinha sido sacrificado, ele aspergia sangue sobre a tampa, e esta tampa tem o nome de propiciatório, e essa aspersão sobre a tampa era para que o sangue daquele animal cobrisse os nossos pecados diante da face de Deus. Era essa a ideia. Então este sacerdote, ou este sumo sacerdote do Antigo Testamento, faziam isso. Mas o sumo sacerdote aqui, Melquisedeque, ele não é da ordem em que este sumo sacerdócio foi estabelecido, que era dentro da família de Arão, a família dos levitas. Melquisedeque não pertencia a essa família, era um sacerdócio superior, ele não fazia parte desse sistema, ele estava fora desse sistema. E Arão era descendente de Abraão, uma descendência longa que chega até Arão. E então este Abraão, que eu acabei de citar, que vocês já ouviram contar sobre ele, um dia teve um encontro com Melquisedeque, e Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, e foi abençoado por Melquisedeque. E então no capítulo 7 mostra que se Abraão foi a Melquisedeque e ofereceu a ele os dízimos, e recebeu a bênção dele, significa que Melquisedeque é maior do que Abraão. E é maior do que qualquer um dentro da descendência de Abraão, e nunca houve nenhum maior. Então os sumos sacerdotes da linha araônica eram menores do que o sumo sacerdote de Melquisedeque. Então o autor da carta aos Hebreus vai fazer o seguinte, vai dizer para eles o seguinte: olha, Cristo é um sumo sacerdote não da ordem de Arão, não da ordem dos levitas, ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é uma ordem superior. Por quê? Porque tudo em Melquisedeque combina com Cristo. Melquisedeque é descrito como alguém que não tem princípio de dias nem fim de dias, assim como Jesus Cristo é eterno, ele não tem princípio, ele não tem fim. Ele nasceu entre nós, mas ele já era eterno antes de nascer entre nós. Ele teve uma data da sua encarnação, mas ele existe desde sempre. Ele é o Filho unigênito de Deus, eternamente gerado do Pai. É dito sobre Melquisedeque, através do nome dele, que ele é um rei de paz. Ele é um rei de justiça. A palavra Melquisedeque significa rei e justiça. Ele é um rei de justiça. A cidade que ele reinava era a cidade de Salém, e o nome Salém vem de Shalom, isso significa paz. Então tudo na vida de Melquisedeque nos leva a acreditar que Jesus Cristo ele era o correspondente de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então o autor está usando os próprios argumentos do Antigo Testamento para provar a superioridade de Cristo. E ele está dizendo, olha, quando vocês estão no cristianismo, dentro da mensagem do Evangelho, na pregação apostólica, vocês estão servindo a Cristo, e o sumo sacerdote de vocês, quem representa vocês diante de Deus, é Cristo. E Cristo é de uma linhagem superior, ele é de uma ordem superior à ordem de Arão, a ordem dos levitas. Abandonar a mediação de Cristo para voltar à mediação dos levitas é um retrocesso, é abandonar o que é superior e trocar por aquilo que é inferior. E então no capítulo 7 ele vai mostrar, com essa comparação entre Cristo e Melquisedeque, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Nós falamos bastante sobre isso. Ele fala aqui, nos versículos de 1 a 12, que Jesus Cristo é um sumo sacerdote que é perfeito. E então, aquilo que era impossível para o sacerdócio levítico, para o sacerdócio dos descendentes de Arão, é possível para o Senhor. Eles nunca se tornaram sacerdotes perfeitos porque eles envelheciam e morriam. Cristo não, Cristo é eterno, e o seu sacerdócio, o sacerdócio que ele realiza, é um sacerdócio perfeito e é um sacerdócio pereno. A representação, a mediação que
Cristo faz de mim diante de Deus, ela não tem data para começar e data para terminar, ela é para sempre. Ele sempre será meu mediador. Dos versículos 13 a 17, Jesus é mostrado como este eterno, perfeito, que exerce um sacerdócio não aqui na terra, mas um sacerdócio no céu. Ele me representa diante de Deus, não com os pés plantados sobre essa terra, mas ele me representa diante de Deus lá no céu, junto ao trono de Deus, e é o que nós vamos ver aqui ainda no capítulo 8. Dos versículos 20 a 22 do capítulo 7, ele é mostrado, ele é descrito como mediador de uma aliança superior, ou seja, aquela aliança antiga, ela foi substituída por uma aliança que tem como fundamento, que tem como garantia o próprio sangue do Senhor Jesus, que nós vamos relembrar através da ceia do Senhor. Então Jesus Cristo, ele é mediador de uma aliança que é superior, que não é uma aliança realizada com base em obras de homens, mas é uma aliança baseada estruturada, fundamentada na obra do próprio Filho de Deus. Ele é o sacrifício dentro desta mediação. Dos versículos 23 a 25, mostra que Jesus salva completamente todos aqueles que se aproximam dele. Nós falamos bastante sobre isso aqui, quando nós estudamos esse texto, e eu fiz uma pergunta a vocês, não sei se vocês se lembram, eu perguntei: quem é que te representa diante de Deus? De quem você tem dependido? Nós precisamos depender de Cristo e contar com a única e exclusiva representação de Cristo diante de Deus, porque Ele é o único que pode nos salvar. Nenhum outro representante tem acesso ao trono de Deus, nenhum outro representante ofereceu um sacrifício pela sua vida, nenhum outro representante pode eficazmente te garantir o céu, a não ser aquele mesmo que já penetrou os céus. E por fim, dos versículos 26 a 28, é dito que este sumo sacerdote, ele nos satisfaz completamente. Por quê? Porque ele é capaz de lidar com todas as minhas necessidades. Não com apenas algumas delas, mas ele é capaz de me satisfazer em todas as necessidades que eu tenho. Por isso, então, o pregador ensinou no capítulo 7, que este sumo sacerdote nosso é um sumo sacerdote superior. Melquisedeque foi um tipo dele, apontava para Cristo Jesus, e o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior, e nós devemos contar com este sacerdócio como sendo o único sacerdócio eficaz, a única representação eficaz minha diante de Deus. Preguei o capítulo 7 para vocês. Seria mais fácil se eu fizesse assim nas últimas 3 semanas, né? Mas nós passamos aqui pelo menos umas 3 horas e meia para estudar tudo isso. Hoje eu quero ver com vocês o capítulo 8, de 1 a 6, e isso que eu disse para vocês é o pano de fundo, porque o primeiro versículo, ele é uma sequência, na realidade não tinha nem que ter essa quebra entre o último do capítulo 7 e o primeiro do capítulo 8, é um tema só, é uma pregação só, é um assunto só, e este texto ele vai continuar mostrando a superioridade de Cristo, mas agora o argumento dele é o seguinte: que Cristo é um mediador superior, porque ele faz mediação celestial. Ele não faz uma mediação terrena e nem segundo os aspectos da mediação de Levi, que foi uma mediação aqui na terra. Ele faz uma mediação no céu. E tudo aquilo que ele faz, o que ele oferece a Deus nessa mediação entre nós e Deus é superior, porque é celeste, porque é de onde estas coisas são oriundas. O amor de Deus, a justiça de Deus, a paz de Deus, tudo que nós precisamos satisfazer em Deus, só é possível por meio de Cristo, porque Cristo é Deus, e porque Cristo vem das regiões celestiais, e porque Cristo habita nas regiões celestiais, porque Cristo é dono, porque as próprias regiões celestes existem dentro do próprio Cristo. Então o sacerdócio, a representação dele é superior, porque ele não apenas é homem, mas ele também é verdadeiramente Deus. E nós vamos ver isso em pelo menos 4 aspectos que são demonstrados aqui, do versículo 1 ao versículo 6. A primeira comparação que o nosso pregador vai fazer para mostrar isso é a seguinte, está aí no verso 1. Jesus é o único sumo sacerdote que nós temos que penetrou os céus e assentou à destra da majestade de Deus. Então ele não é apenas um sacerdote, ele é sacerdote e é também rei. Por que Cristo tem um sacerdócio superior? Porque ele é sacerdote, mas ele é também um sacerdote que está no céu,
e ele também é um sacerdote que é rei. Tudo isso está aqui no versículo 1. Se você ler um pouquinho no Antigo Testamento, nos livros de história, especialmente se você ler sobre a história do rei Davi, você vai ver que o rei Davi, ele sentava-se num palácio lá em Jerusalém, no Monte Sião, na cidade de Deus. Ele sentava-se num palácio, e o seu sacerdote, o sumo sacerdote da ordem levítica, naqueles dias, tinha também o seu local, mas o seu local não era à destra do rei. Ele ficava num outro lugar, ele ficava lá no templo. O rei no palácio e o sacerdote no templo, porque rei é rei e sacerdote é sacerdote. Outro aspecto interessante na cultura oriental, essa ideia de assentar, é uma ideia de autoridade. Quem é que fica sentado? Quem fica sentado é aquele que tem autoridade. Então, quando o rei tinha que despachar, ele sentava lá no trono, e lá do seu assento magistral, do seu assento nobre, do seu assento de rei, ele deliberava. O sumo sacerdote também lá, quando ele estava anunciando e ensinando no tabernáculo, no templo, ele também assentava para fazer isso. Quando um professor ia dar aula para as crianças, ele assentava as crianças em volta dele, e então ele ensinava. Então, se alguém tinha que ficar de pé, era quem precisava dos despachos, era quem precisava das orientações, era quem precisava do ensino. E quem ficava sentado é aquele que tinha autoridade, é aquele que tinha o conteúdo, é aquele que tinha para ensinar. É igualzinho o que acontece na escola hoje, né? Os alunos ficam sentados, não prestam atenção em nada, e o professor fica em pé a aula inteira. Tinha que ser o contrário. O professor sentado e os alunos todos em pé, prestando bastante atenção em tudo. Era assim se nós estivéssemos morando lá no Oriente nesses dias. E então, as duas palavras do versículo 1, elas são muito importantes, porque uma descreve uma realidade que o oriental entende e sabe muito bem o que é uma realidade de autoridade, e a outra descreve uma coisa que é nova, que não existe dentro do judaísmo. E o que é descrito? Veja lá de novo então, façamos a leitura do versículo 8. O versículo 8 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Quem é esse tal sumo sacerdote? É o sacerdócio de Cristo, que é superior. Nós possuímos esse sacerdote superior. Por quê? Veja lá: que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Isso é novidade, porque sacerdote não senta em tronos, em palácios. Sacerdote se assenta no templo. Mas o nosso sumo sacerdote, ele é superior. Por quê? Primeiro, porque ele se assentou. Primeiro, porque ele penetrou as regiões celestes. A esfera dele não é a esfera terrena, é a esfera celestial. Nós já vimos isso no capítulo 7, mas agora é acrescentado um item: ele está assentado à destra de Deus. Ou seja, significa que este sumo sacerdote, ele está também no posto de regente, ele está no posto de filho do rei. Quem senta à destra de um rei é o seu filho, é o seu regente, é aquele que reina no lugar do rei. O posto deste nosso sumo sacerdote não é apenas o posto de mediador entre nós e Deus, é o posto também daquele que reina. Ele é o regente sobre todas as coisas, ele reina desde as regiões celestiais, ele reina do trono de Deus. E quando nós estudamos, e é bom estudar algumas coisas justas, quando nós estudamos o capítulo 5 de Apocalipse, vocês lembram? O capítulo 5 descreve Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, diante do trono do Senhor, porque é exatamente este o lugar do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, depois que foi crucificado, ele ressuscitou, esteve um dia com os apóstolos, alguns dias com os apóstolos, e depois ele ascendeu aos céus. Ele está à direita de Deus. É dito, por exemplo, em Atos capítulo 7, quando descreve a vida de Estevão, especialmente o martírio de Estevão, é dito que quando Estevão estava diante do sinédrio, e eles começaram a atacar Estevão por causa da sua fé, por causa da sua diligência no trabalho do Senhor, Estevão, no meio daquela tormenta, ele levanta os olhos aos céus e enxerga o céu aberto, e ele diz o seguinte: eu vejo o trono do Senhor e eu vejo Jesus Cristo ao lado de Deus. E isso para os judeus foi terrível, porque eles tinham crucificado Jesus Cristo.
E agora eles estavam prestes a matar Estevão. E aí então Estevão olha e diz: olha, eu estou vendo o céu, estou vendo Deus sobre o trono e estou vendo Jesus. Isso significava para eles o seguinte: olha, vocês erraram com o Filho de Deus, e ele está lá na glória, no posto de regente, no lugar de governo, e vocês estão errando comigo também. E o que o autor da carta aos Hebreus agora está dizendo para aqueles crentes convertidos do judaísmo é que o sacerdócio de Cristo, aquela fé que eles tinham abraçado e que eles estavam seguindo, era superior. É superior porque o seu líder, o seu representante, o seu mediador, o seu sumo sacerdote é um sumo sacerdote que penetrou os céus. Não apenas penetrou os céus, mas ele penetrou os céus e assentou à mão direita de Deus. É lugar de autoridade, é o lugar de regência. Por que que Cristo tem um sacerdócio superior? Porque Ele é este que penetrou os céus, ninguém mais, somente Ele. Ele assentou-se à mão direita de Deus, assumiu a autoridade daquilo que é majestoso e daquilo que é divino. Ele assentou-se à mão direita de Deus e tomou o lugar de filho, o lugar de corregente. Quem é que eu quero como meu mediador? Um sacerdote segundo a ordem de Levi, que comete pecados como eu, que precisa oferecer sacrifício por si mesmo como eu, que tem envelhecimento como eu, que vai ser enterrado 7 palmos debaixo da terra como eu? Ou eu quero o Filho de Deus que está assentado à destra da majestade do Senhor? Infelizmente nós vivemos a vida inteira elegendo pessoas para nos representar, inclusive no âmbito da fé e da religião. Ao invés de nós orarmos e falarmos com Deus, ao invés de estudarmos a Bíblia e nos aprofundarmos nas coisas de Deus, nós estamos sempre terceirizando isso, elegendo pessoas para fazer isso por nós. Enquanto a palavra de Deus é muito clara e diz: você tem um sumo sacerdote, você tem um mediador, você pode orar, você pode falar com ele, ele te ouve e ele te representa diante do Senhor, diante do trono de Deus. Ele é teu mediador, ele é teu representante, mas ele também é rei. Nós batemos em portas erradas o tempo inteiro, quando deveríamos estar falando com o Senhor. Nós estamos falando com quem não vai resolver os nossos problemas. Nós estamos depositando a nossa confiança em lugares que nunca vão poder solucionar nossas dificuldades. Pessoas e instituições nunca vão resolver, a não ser que elas sejam usadas por Deus para isso. Então, ao invés de falar com elas, você precisa falar com o Senhor. Ele é teu representante. É isso que nós precisamos. Em segundo lugar, o autor desta carta, ele está argumentando com os seus irmãos convertidos do judaísmo e dizendo que não apenas Jesus Cristo é superior porque ele está nas regiões celestes e porque ele está sentado no lugar de majestade, mas também porque Jesus é ministro do verdadeiro santuário. E aqui tem uma informação que é muito prazerosa e é muito interessante. Qual é o lugar onde Jesus ministra? Um sacerdote ministra num templo, num templo religioso. Onde é que Jesus ministra? Veja o versículo 2, isso é muito interessante. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homens. Esta ideia é uma ideia que está presente no Antigo Testamento. A ideia de que existe um tabernáculo verdadeiro, um tabernáculo que não está erigido, edificado aqui sobre a terra, mas é o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo de Deus. De onde vem essa ideia? Bom, se você ler textos, por exemplo, como o texto de Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão e o que ele vê? Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê as abas das vestes do Senhor descendo sobre aquele trono. Ele vê querubins e serafins voando ao redor do trono de Deus. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. E ele está descrevendo o que ele mesmo vai chamar de santuário de Deus. Nós temos o salmista falando sobre os santuários das moradas do Altíssimo. Mas especialmente neste próprio texto, o autor vai argumentar que o que Moisés recebeu ordem de Deus para construir lá no Monte Sinai,
Moisés recebeu ordem e instruções de Deus para que ele construísse um tabernáculo, para que ele fizesse um lugar de encontro entre homens e Deus. Agora, o que é dito sobre este tabernáculo, nestes versículos 2, 3 e até o versículo 5? É dito que Moisés recebeu, ele viu a imagem, ele teve uma visualização. Aquilo que você viu, Moisés, é o que Deus disse, aquilo que você viu, faça. O que isso significa? Significa que Deus mostrou para Moisés como é o tabernáculo de Deus. E então existe esta ideia que está no Antigo Testamento, e a ideia que está reforçada aqui pelo autor, e a ideia que ele está transmitindo, aonde o seu sumo sacerdote ministra. O meu sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele que está no céu, aquele que está à destra de Deus, ele ministra no verdadeiro santuário. O santuário, o tabernáculo do Senhor, ele não é feito, este tabernáculo não foi feito como Moisés fez, usando pele de animais, usando madeira, usando tecido. Não, este santuário foi feito pelas mãos de Deus. Não é feito com material perecível, não é feito com coisas que podem estragar com o tempo, não é feito de coisas terrenas. Esse santuário é um santuário celeste. Olha que coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Aonde é que o seu mediador ministra? Este aqui ministra no céu. Imagine um judeu ouvindo isso, ele encontrava com o seu sumo sacerdote, ou com o seu sacerdote, semanalmente, mensalmente, anualmente, num templo, onde a parede ficava envelhecida, onde a parede sujava, onde surgiam trincas. Nós estamos aqui num templo, nós vamos completar 137 anos de igreja, esse templo já vai para 60 anos, e a gente volta e meia tem que ficar fazendo correções e reformando. Por quê? Porque estes edifícios que nós fazemos, eles não duram muito tempo, assim como nós também não duramos. Mas o meu Senhor, o meu sumo sacerdote, ele ministra no verdadeiro santuário. Este santuário não é feito por mãos humanas, é o santuário de Deus. E aí cabe aqui uma explicação interessante. Tem muita gente que pega esta palavra templo do Antigo Testamento e do Evangelho e faz uma transmissão dessa palavra templo direto para cá. E fala, domingo eu fui no templo. Deixa eu só explicar uma coisa. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor somos nós. Aonde a igreja do Senhor está? A igreja do Senhor está onde nós estamos. E o templo? Isso daqui é uma edificação que nós consagramos para o uso do culto ao Senhor. Não tem nada de divino aqui. Nada. Até porque aquelas considerações, o próprio autor da carta aos Hebreus vai trabalhar contra elas nesse texto, por exemplo. Porque tudo que nós levantamos aqui, nós podemos recobrir isso tudo aqui de ouro e de prata, mas ainda assim não passa de tijolo revestido de ouro e prata. Então tome cuidado com essas transmissões aí de valores e conceitos direto do Antigo Testamento para cá, porque nós não temos templo aqui. Mas sim, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E a igreja que eu devo desejar, a igreja que eu devo almejar, o santuário que eu devo desejar, almejar, estar dele um dia, é o santuário verdadeiro, o santuário de Deus que está no céu. Senão daqui a pouco vai ter gente parando em Itapeva aí, virando para a Rua Cássio, para a Praça 20 de Setembro, para orar 3 vezes ao dia, virando para a igreja. Como os judeus fazem e os muçulmanos fazem virado para a mesquita. Para com isso. Não tem nada de santo aqui. Não é vir aqui que torna a sua oração mais aceitável diante de Deus ou não. Embora o pastor e toda a liderança quer que você venha sempre. Mas venha para aprender a palavra, venha porque a sua companhia é importante. Venha porque nós gostamos e nós crescemos juntos. Mas não são essas paredes que revestem a sua vida de nada. É Cristo. O meu mediador, este sim, ele está no santuário verdadeiro. Ele está nas regiões celestiais, no tabernáculo celestial, no santuário celestial. É neste tabernáculo que eu quero um dia também estar. É este onde vale a pena. É este onde o meu Senhor Jesus está. Em terceiro lugar, a terceira comparação que ele faz é o que é ministrado por este sumo sacerdote.
Primeiro, quem é o sumo sacerdote? Este meu sumo sacerdote é aquele que penetrou os céus, e ele está no assento de cordeiro, de corregente. Ele se assentou à destra da majestade de Deus. Segundo, onde é que ele ministra? Ele ministra no tabernáculo celestial, no santuário de Deus. Terceiro, o que é ministrado por ele? Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles ministravam um sacrifício ao Senhor, feito com animais. Eles ministravam esse sacrifício e aspergiam o sangue sobre a arca da aliança. E Cristo, qual é a oferta que Cristo apresenta? Os sumos sacerdotes, o povo trazia um novilho, e o sumo sacerdote apresentava o novilho diante de Deus. O que é que Cristo apresenta? Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele fez isso aonde? Não, ele não fez isso dentro do templo de Jerusalém. Ele fez isso na cruz do Calvário. E ele ministrou a respeito da minha vida coisas celestiais. Porque o que Cristo fez, nós cantamos no primeiro hino nesta noite: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me limpou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, porque foi pelo seu sangue que eu fui salvo. O que este sumo sacerdote ministra não é o sangue dos animais que são levados, não é a farinha das ofertas que são trazidas, não é aquilo que eu trago com os meus manjares. O que esse sacerdote ministra diante de Deus é um sacrifício de si mesmo, para cobrir com o seu sangue todos os meus pecados. Eu pergunto a você, qual é o mediador, exceto Cristo, que fez isso por você? Nós lemos em Romanos capítulo 5, que pode ser que por um justo alguém se animasse a morrer, mas e por pecadores, por criminosos? Quem se anima a dar a vida por pecadores e criminosos? Jesus Cristo fez isso por cada um de nós. Ele entregou a vida dele na cruz por gente pecadora como nós. Ele, o Senhor Jesus, que ministra no santuário do Altíssimo, ele ofereceu um sacrifício de si mesmo, definitivo, único, exclusivo, no meu lugar, para me purificar de todos os meus pecados. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Ele diz também: quem levantará acusação contra nós? É Jesus quem nos justifica. Ele está dizendo assim: olha, acaso tem alguma coisa que Deus não me dê? Se Ele não poupou a vida do seu próprio Filho, antes por todos nós a entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? O meu sacerdote é Jesus Cristo, e Ele ministra o seu próprio sangue ao seu Pai, para a remissão dos meus pecados, da minha alma, para me purificar. Por fim, Jesus é descrito aqui no último versículo, no versículo 6, como um mediador de uma aliança superior. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Nós vamos falar bastante sobre isso na semana que vem, mas neste momento basta dizer o que é muito pertinente a nós nesta noite. A aliança na qual este sumo sacerdote ministra por nós é a aliança em que Ele é o pagamento por todos os nossos pecados. Ele é quem me justifica. Quando o nosso acusador chega na nossa mente, no nosso coração, dizendo: olha, você não pode ir na igreja, você vai na igreja, você é um pecador, essa semana eu vi o que você fez, eu sei o que você fez, eu conheço o teu passado. Este nosso mediador de superior aliança vai dizer assim: pois é, eu também conheço, mas eu derramei o meu sangue na cruz, para que ele seja salvo, não por aquilo que ele fez, faz ou fará, mas ele é salvo por aquilo que eu faço, eu assumi o lugar dele. Ah, mas e os pecados que ele ainda vai cometer? Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados que eu já cometi, e os que eu ainda vou cometer? Não, Jesus Cristo morreu na cruz
e ele, como diz João na primeira epístola, no capítulo 2, ele é a propiciação por todos os meus pecados. Ele pagou todos, absolutamente todos. Por isso que a Bíblia diz que não há acusação contra os eleitos de Deus, porque é Jesus Cristo quem os justifica. Uma superior aliança significa que esta aliança não é a aliança da qual dependem as minhas, aliás, não é uma aliança que depende das minhas obras. Nesta aliança, a fidelidade dela, a autenticidade, a firmeza e a concretização dessa aliança depende única e exclusivamente das obras de Cristo. Por isso que o Senhor Jesus diz que o fardo que Ele tem para nós é manso, é suave, porque Ele tirou este peso das nossas costas. Eu tenho sim, como um cristão, muitas obrigações. Obrigação de viver para a glória de Deus, e isso por si só vai ocupar minha vida todos os dias, em todas as horas. Viver de tal maneira que as pessoas olhem para mim e digam: louvado seja o Deus dessa pessoa. Louvado seja Deus por esta pessoa. Você já imaginou uma pessoa que não crê em Deus, dizendo que Deus seja louvado porque olhou para você e viu você fazendo coisas que somente um coração transformado pode fazer? Esta é a minha obrigação. Mas a minha salvação, esta depende única e exclusivamente do meu representante diante de Deus. Se o seu representante for Cristo, o nosso representante diante de Deus, que é Jesus Cristo, é Ele que ministra essa superior aliança. É com base no sangue dEle, na obra dEle, que nós somos salvos. Por isso eu queria nesta noite dizer para vocês algumas coisas que eu considero que são inescapáveis diante desse texto. Primeira delas, Antigo e Novo Testamento se completam. Então você que é um cristão precisa estudar a palavra de Deus sem negligenciar nem o novo e nem o velho, porque eles se completam. Os judeus queriam ficar só com o velho, eles negligenciavam aquilo que tinha sido dito. Tudo que o Antigo Testamento apontava que os judeus deveriam ler, e para eles ficaria muito mais claro do que para nós, eles rejeitaram. E esses cristãos que receberam estavam sendo tensionados a rejeitar também. E o autor diz: não abandonem isso. O que vocês têm no Antigo Testamento aponta para aquilo que Cristo é. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque a nossa tendência é fazer o contrário, é pegar o novo e descartar o velho. Mas eu só vou compreender profundamente o que é o ministério de Cristo se eu olhar através das lentes do Antigo Testamento aquilo que está dito no Novo. Então estude a Bíblia como um todo. Segundo, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não são dois deuses diferentes, é o mesmo Deus, operando em dispensações diferentes. No Antigo Testamento, este Deus, que é o autor de toda a história, que é o Senhor que governa absoluto sobre tudo, Ele está apontando e está criando todo o cenário e todas as circunstâncias para tornar concreta a obra da redenção que Ele mesmo idealizou. No Novo Testamento, este Deus é visto através de Cristo Jesus. Ele é a revelação do Filho de Deus, do próprio Deus. Ele é a expressão exata do Senhor. E então nós conhecemos um pouco mais a Deus, porque agora nós temos uma revelação maior a respeito de Deus, e essa revelação vem através de Jesus Cristo. E você deve tomar muito cuidado com isso, porque existem muitas denominações e muitos falsos mestres ensinando essa dicotomia dentro da Trindade, como se o Deus do antigo fosse um e o Deus do novo fosse outro. Não é. Nós temos um único Deus. Ele existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele se revela progressivamente na Bíblia. Da primeira à última página da Bíblia, Deus está se revelando. E quanto mais você lê, mais você acessa essa revelação a respeito de quem Deus é. Terceiro, não faz sentido eu imitar os judeus e tentar trazer coisas do Antigo Testamento para hoje, como se elas fossem melhores do que aquilo que Jesus ensinou. E olha que tem muita igreja fazendo isso. Tem denominação reconstruindo o templo de Jerusalém,
Tem igreja trazendo instrumentos do Antigo Testamento, como um chifre que é chamado shofar, que é tido como um instrumento para convocar a congregação e o próprio Deus para o culto solene. Nós não precisamos disso. Tem igrejas por aí que fazem uma representação de sacrifício de animais, como se Deus fosse se impressionar com o sacrifício de animais. Ele que deu o seu próprio filho para morrer na cruz, recebeu o sacrifício do sangue do seu filho. Ele vai se impressionar com alguém fazendo um sacrifício de animais? Você não precisa de resgatar essas práticas veterotestamentárias. Você deve entender que elas apontavam para Cristo, e Cristo substitui de forma muito superior todas elas. E portanto, então, nós devemos nos achegar com confiança a Deus, uma confiança que está fundamentada em Cristo. A fé cristã é singular e é exclusivista, porque é a única religião, é a única fé que vai ensinar isso, que você não precisa de mediador diante de Deus, exceto o próprio Cristo. Todas as religiões do mundo dizem que você precisa de um mediador, seja o padre, seja o pastor, seja o apóstolo, seja o bispo, seja o arcebispo, seja o cardeal, sempre vão colocar um mediador para você servir. As Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento constrói para nós uma fundamentação de fé que exclui essas figuras humanas. É Cristo. Ele é verdadeiramente o seu legítimo representante diante de Deus, porque Ele é homem. E Ele é verdadeiramente o seu legítimo representante eficaz diante de Deus, porque Ele é Deus. E então este nosso representante, este nosso mediador, este nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, é o único que deve receber culto, é o único que deve receber louvor, é o único que deve ser obedecido, é o único que deve ser servido. Não sirva a pastores, não sirva a padres, não sirva a cardeais, não sirva a apóstolos, não sirva essa gente que vende a fé. Deve servir a Cristo. Nós estamos numa sociedade, a nossa sociedade brasileira, que é enganada semanalmente por um monte de facímonas, que vendem mentiras na televisão, e vende água abençoada, sabonete abençoado, água do Jordão, R$1.000, ungida, ser usado na hora de uma emergência. Acabou o combustível, você joga lá. Absurdos. O problema é que a gente dá risada disso, mas por trás disso existe uma multidão de gente frustrada, decepcionada, e na hora de ficar decepcionado, aí não se decepciona com os indivíduos, se decepciona com Deus. Ah, Deus não me respondeu, Deus não me abençoou, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo outro. Mas você estava confiando em Deus, ou você estava confiando em pessoas? Nosso mediador diante de Deus é Jesus Cristo. É a Ele que você deve servir. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Talvez essas palavras desses 2 versículos façam mais sentido no seu ouvido agora, depois da exposição de Hebreus capítulo 8. Jesus é o único que podia dizer essas palavras, porque Ele é o único que penetrou os céus e está sentado à destra do trono da majestade de Deus. Jesus é o único que podia dizer estas palavras, porque Ele ministra no verdadeiro santuário, que é o santuário de Deus. Jesus é o único que podia dizer essas palavras, porque o que Ele ministra diante de Deus é o próprio sangue dEle, porque Ele morreu lá na cruz por você. Jesus é o único que podia dizer estas palavras, porque Ele é mediador de uma aliança superior, uma aliança entre Deus e você, mas uma aliança que não se baseia nas suas obras, mas nas obras de Cristo Jesus. Por isso eu não preciso ter medo das chamas do inferno, porque Cristo pagou o preço para que eu fosse livre da condenação e da morte, e para que eu tivesse acesso à eternidade em Cristo Jesus. Amém?
Que Deus nos ajude a lembrar disso e a viver por isso todos os dias da nossa vida.